A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 7. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então nós vimos aqui que como o Faraó se considerava o Deus, né? A reencarnação do Deus pagão Horus, Deus quis colocar Moisés em pé de igualdade com o Faraó, para ele afrontar o Faraó, né? Então você, Moisés, será o Deus dele, e Arão, teu irmão, será profeta. Então você vai falar para Arão e Arão vai falar para ele, porque eu vou te fazer superior a Faraó. Isso para afrontar o Faraó, para quebrar o orgulho dele, né? E o Faraó, vendo aquela situação, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que você pediu sinal, né? Aí Deus vai dar a instrução aqui, que sinal que ele ia mostrar, e vamos ver o que que aconteceu, né? Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, como o Faraó era obstinado, e toda vez que Deus afrontava ele, o seu coração se endurecia, Deus vai mostrar suas maravilhas diante do povo do Egito e diante do povo de Deus para o seu nome ser glorificado. E até hoje nós falamos dessa história. Todo mundo conhece a história de Moisés. Não importa a religião, não importa o lugar do mundo, todo mundo já ouviu falar do Moisés abrindo o Mar Vermelho e das pragas do Egito. Isso ficou notório, isso ficou registrado, é histórico. Foi um evento que nunca aconteceu antes. Foi coisas incríveis que Deus fez no Egito. E isso foi para colocar o temor aos povos que não temiam a Deus. Deus o fez conhecer. Ele se apresentou diante das nações. Ele escolheu o povo de Israel para se apresentar às nações, porque todo mundo já tinha esquecido dele. Desde Adão até Eva, o povo, conforme as gerações, depois do dilúvio, depois de Noé, passaram-se muitos anos. E o povo parou de temer ao Deus vivo e começou a adorar as imagens de escultura. Então Deus teve que se apresentar novamente. Ele escolheu Abraão e, através de Abraão, Isaac e Jacó, e agora de Moisés, ele se revela tanto ao seu povo, mostrando seus sinais e maravilhas e libertando eles da escravidão, e se revelando também às pessoas que não temem, que não conheciam, mostrando o seu poder. Então a gente vai ver aqui bastante um confronto entre o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e o faraó, que se achava Deus, e os seus deuses pagãos. Então aqui Deus já começa afrontando ele assim, falando que Moisés é superior a Faraó, que Moisés seria o Deus dele, o Deus de Faraó. Imagina o Faraó ouvindo que Moisés é o Deus dele. Ele se indignou, ele ficou revoltado. E que Arão seria o profeta de Moisés. Moisés nem se dirigia a falar a palavra com ele, porque Deus fez Moisés superior a Faraó. Imagina o Faraó. Quem que é esse homem que não fala comigo? Tem que mandar um profeta falar comigo? Quem que ele acha que é? Então isso irou. O faraó ficou irado. Ele ficou muito bravo. Ele não aceitou e o seu coração se endureceu. E através desse movimento, Deus vai engrandecer o nome de Deus e todos vão conhecer o grande eu sou, né? Vamos continuar a leitura. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então, os juízos de Deus, ele vem e é justo. O faraó não temia Deus, afligia o povo e se beneficiava do trabalho dos outros, né? E era um povo idólatra. Então, tinha muita coisa ali para ser julgado. Então, Deus usou o povo de Israel, usou Moisés e Arão para julgar essa terra do Egito. E logo depois também vai julgar também as terras de Canaã, porque o juízo de Deus é justo. Ninguém que sofreu o juízo aqui de Deus era inocente. Todos eles mereciam o juízo, tá bom? O nosso Deus, ele é santo. E a balança dele é justa. Não é que nem a justiça de hoje, que a gente vê que quem tem mais dinheiro prevalece na justiça. Não. Aqui a balança de Deus é justa. Quem merece ser punido é punido. Quem merece ser honrado é honrado. E o nome de Deus é glorificado, porque ele é santo e justo, tá bom? Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão,
como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, adiante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então aqui, Deus instruiu eles que quando o Faraó pedisse um sinal para eles provar que eles eram homens de Deus mesmo, que eles eram representantes do Deus vivo, era para eles fazerem esse sinal da serpente, que Arão pegaria o cajado de Moisés, jogaria no chão e se tornaria em serpente, né? E assim eles fizeram. Só que o Faraó, ele tinha magos também, né? E ele pediu para eles fazerem também o mesmo. E eles fizeram. Cada um tinha dois magos, né? E cada um jogou o seu cajado no chão e eles se tornaram serpentes também. Só que a serpente do Senhor comeu aquelas duas serpentes que eles fizeram também, mostrando a superioridade do nosso Deus. O inimigo, nosso adversário, ele tenta imitar o nosso Deus em tudo. Só que ele não pode superar o nosso Deus em sabedoria nem em força. Nosso Deus é soberano. Então, quem serve a Deus tem que ter essa confiança no coração, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus ele é poderoso. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do inimigo que se levante contra você. O nosso Deus é todo poderoso. Ele é maior, não tem ninguém maior que ele. Então, mesmo que o inimigo, aqui no caso o adversário, representado por Faraó e pelos seus magos, tentem fazer uma obra igual ao que Deus está fazendo, eles não conseguem. Pode ser parecido, mas a de Deus sempre vai superar eles, tá certo? Nós vemos que o inimigo tenta imitar Deus em tudo. Nós vemos que Deus colocou um sinal na testa e na mão, né? A gente vai ver mais pra frente nos profetas, né? Aquele que serve a Deus, que tem Deus na sua mente e pratica boa obra, ele tem o sinal de Deus na testa e nas mãos. E o inimigo também, está escrito em Apocalipse, que ele vai ter uma marca, a marca da besta, que vai ser na mão e na testa também. Ele imita Deus em tudo. Ele quer o trono de Deus, ele quer ser igual a Deus, mas só que ele não consegue, tá bom? Então vai ver várias passagens na Bíblia que a gente vai ver que ele tenta imitar a Deus, que ele tenta fazer igual a Deus, só que ele não consegue, porque o nosso Deus é maior que ele, é mais poderoso que ele. Então todo mundo está entendendo até aqui? Então nosso Deus é soberano, tá? Então não tema os problemas que aparecem na tua vida, não tema seus inimigos, seus adversários, porque Deus é maior que qualquer coisa, tá certo? E vamos tomar cuidado também, porque às vezes a gente vê uma obra que parece com a de Deus e a gente acha que foi Deus que fez, mas não é, tá bom? Vamos tomar cuidado. A gente tem que sempre estar orando, vigiando e sempre ver o nosso Senhor Jesus Cristo, ler o Novo Testamento, para não ser enganado. Outra parte também que o inimigo faz que é parecido, quem já leu o Novo Testamento, ou já assistiu o filme de Jesus, ou dos apóstolos, né? Vai ver que está escrito que tinha uma moça que era vidente, tinha um espírito de adivinhação. E os seus senhores usavam dela para adivinhação e ganhar muito dinheiro e riqueza com ela. Isso, o dom de Deus da profecia, de adivinhar o futuro, de fazer revelação, é dom de Deus. Só que o inimigo também consegue. Ele imita. Ele também consegue. Ele tem espírito de adivinhação. Tem pessoas que têm espírito de adivinhação. Às vezes você vai no lugar, a pessoa fala que é de Deus, que está revelando para você seu futuro, que está te adivinhando, só que não é de Deus. Pode ser que seja do inimigo que está usando aquela pessoa para te enganar, para te tirar do caminho. E os apóstolos reconheceram que essa pessoa não era de Deus e repreenderam, e o espírito de adivinhação saiu dela. Eles foram até perseguidos por causa disso, porque o pessoal deixou de ganhar dinheiro, né? Então nós devemos orar ao nosso Deus e pedir o dom do discernimento de espíritos.
para saber se a pessoa é de Deus mesmo ou não, tá bom? Então vamos tomar cuidado, vamos orar e vigiar, para que a gente possa ter esse discernimento, tá certo? Tem muita coisa, muita doutrina que a gente vê na internet, vamos tomar cuidado com essas coisas. Vamos ver se isso é de Deus mesmo, tá bom? Muita gente se apresenta como sendo de Deus, só que não é de Deus. Está escrito que a palavra, está escrito na palavra que o inimigo pode se tornar um anjo de luz para enganar, para desviar, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Está escrito na palavra também que mesmo que se um anjo aparecer e falar coisas que não está escrito aqui na Bíblia, seja anátema, tá bom? Vamos tomar cuidado. Anátema quer dizer maldito. Então tem muita gente que se apresenta como sendo de luz, como sendo coisas boas, só que quando você vai ver, não tem na Bíblia o que está escrito, o que eles estão dizendo. Se não está na palavra de Deus, não é de Deus, tá certo? Então vamos tomar cuidado. Tem muitas doutrinas hoje em dia que têm uma aparência boa, só que elas não têm procedência boa, tá certo? Tudo que procedência boa já foi revelado. Tudo que a gente precisa para saber para ser salvo já está escrito na sua palavra, a palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho. Se alguém está te ensinando alguma coisa que Jesus Cristo não ensinou e que ele não fez aqui na Terra, então é mentira, porque ele é a verdade. Se está fora do que Jesus ensinou, não é verdade, é mentira, tá certo? É muito fácil a gente identificar se uma doutrina é de Deus ou não. É só olhar para Jesus Cristo. Leandro, ouviu uma doutrina nova, pareceu interessante, chamou a tua atenção, leia ela, estude e olhe a palavra de Deus e compare. Se é diferente do que Jesus ensinou, não serve para nós, tá certo? Não é bom para nós. É mentira, é do diabo, tá certo? Então vamos ter esse discernimento de espírito, tá bom? Vamos orar bastante para Deus dar esse discernimento, essa sabedoria para nós, porque estamos em tempos difíceis e tem se levantado muitos falsos profetas. Também nós vimos aqui agora nessa época de política muitos profetas falando que tal pessoa ia ganhar, que tal pessoa ia perder, falaram até que pessoas iam morrer. Olha, e tudo isso falando em nome de Deus. Aí a gente acabou as eleições, não aconteceu nada do que eles falou. Então, não é de Deus, nada do que eles falou foi de Deus. Eles eram apenas querendo ganhar, chamar atenção, ganhar status. Eu nunca vou chegar aqui para vocês e falar assim, ó, assim diz o Senhor, Deus falou que vai acontecer isso, isso, isso. Nunca, porque eu temo a Deus. Eu tenho medo de Deus. Esse povo não teme a Deus, esse povo tá nem aí. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo para falar assim, assim diz o Senhor. Aqui vocês vão ver que Deus mandou Moisés falar, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Aqui sim, Deus mandou Moisés falar. E toda vez que Deus mandava ele fazer um sinal, ele fazia e acontecia. Tá certo? Então quando as coisas são de Deus, elas acontecem. É diferente, tá bom? Então vamos ter esse discernimento, esse dom, tá certo? Não se deixem levar por vãs filosofias aqui dos homens, por doutrinas de demônios. Vamos servir a Deus. Vamos buscar a sua palavra. Então é importante a gente estudar muito a palavra de Deus. E principalmente Jesus Cristo. Estudem os evangelhos, tá? É muito importante vocês estarem preparados. Tendo a verdade dentro de vocês, vocês não serão enganados. Tá bom? E Jesus Cristo é verdade. Não há verdade fora dele, tá certo? Vamos continuar a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tornarás em tua mão a vara que se tomou em cobra. Ele dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor. Ó, aqui é diferente. Ó. Aqui é Deus falando através de Moisés. Para a gente falar isso daqui, a gente tem que ter a certeza que foi Deus que falou com a gente. Tem que ter temor. Tá bom? Aqui Moisés sabia que Deus mandou ele falar e que ele falou com a autoridade dada por Deus. Então tenha o temor no coração, tá certo? Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Eles vão sentir nojo daquela água do rio. Imagina beber sangue, né? Não dá, né?
Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tu a vara e estende a tua mão sobre as águas do rio, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavavam poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber as águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então nós vimos aqui que Deus deu esse sinal para Moisés, que era para afligir a terra do Egito, tocando com o cajado no rio, ele se tornaria em sangue. O povo egípcio, o faraó se considerava um deus. Deus já afrontou o faraó, dizendo que Moisés é o deus dele. Aí ele já ficou bravo e Deus fez o sinal da serpente. Aí o inimigo imitou o sinal, só que Deus se mostrou superior, a serpente comeu as 2 serpentes do faraó. E agora ele aflige o Egito com o rio, porque eles adoravam o rio também. É um povo idólatra lá. Eles consideravam o rio como uma divindade também. O faraó ia de manhã no rio para se banhar lá, fazer um ritual de purificação, de renovação de energia, né? Então Deus quis humilhar também, é, fazer eles refletir que quem é o Deus de verdade não é o faraó, que ele é só um homem, e que Deus fez Moisés acima de faraó. E Deus também quis mostrar para o Egito que o rio que eles adoravam não é um Deus, é uma criação. Deus criou todas as coisas. As pessoas estavam deixando de adorar o Criador para adorar uma criação, adorar o rio. Tem muitas pessoas que cultuam a natureza. Nos Estados Unidos tem uma moda lá dos Wiccas, que é uma doutrina terrível. São de bruxa, de magos que adoram a natureza. Adorar sol, adorar as árvores. Então, tomem cuidado com essas coisas, tá bom? Até observem o desenho que seus filhos assistem, porque ensinam muito essas coisas de magia, tá? Toma cuidado. De adorar a natureza, de fada, essas coisas assim. Toma cuidado com essas coisas, tá? Evita de seus filhos ficar assistindo essas coisas. Porque isso aí é doutrinação, para eles terem afinidade com essas coisas, para afastar os seus filhos de Deus. Adorem ao Criador. Deus está mandando essa mensagem para o povo do Egito e para nós também. Para todos que estão assistindo esse vídeo. Adorem o Criador. Ele é digno de adoração, porque ele criou todas as coisas. Ele só quer reconhecimento, tá bom? O nosso Deus, tem muita gente principalmente as pessoas que são contra Deus, os magos, os satanistas, eles acusam o nosso Deus de ser um Deus autoritário, que exige adoração, que só pode adorar ele, não pode adorar os outros deuses. É lógico, porque ele fez tudo. É a mesma coisa você que é pai e mãe. Quando você dá coisas boas pro seu filho, o que é o mínimo que você quer do seu filho? Que ele te ame e que ele reconheça o seu amor por ele, não é? Nosso Deus nos ama, ele nos fez com todo amor, com carinho. Ele fez toda a natureza ao nosso redor para nos beneficiar, como a gente já estudou em Gênesis, que toda a criação, toda a natureza Deus deu para nós, né? Nós temos autoridade sobre toda a natureza que Deus fez. Nós não devemos adorar a natureza. Deus fez a natureza para nos beneficiar, tá bom? Nós somos a obra-prima da criação de Deus. A natureza foi feita para nós usufruirmos aqui na Terra, tá bom? Foi para isso que Deus fez a natureza. Não para nós adorarmos. Nós temos que adorar quem nos criou, quem criou a natureza. Tem povos antigos que adoravam o sol. O sol é a criação de Deus. O rio Nilo do Egito, ele beneficiava o povo do Egito. Então, todo o alimento, toda a plantação, tudo dependia da água do Nilo. Então, em vez de eles agradecerem a Deus por ter criado o Nilo, não, eles agradeciam ao próprio rio Nilo. Eles consideravam uma divindade. E Deus humilhou essa divindade. Ele transformou ela em sangue. Ele fez os egípcios sentirem nojo. Eles nauseavam
ao sentir o cheiro daquele rio. Então eles sentiram nojo daquele Deus deles falso. Deus está mostrando para eles: eu sou o Deus verdadeiro. O Deus que Moisés e Arão está falando para vocês é o Deus verdadeiro. Eu sou. Eu estou me apresentando para vocês como o único e verdadeiro Deus. Então tomem cuidado com o que vocês estão adorando. Estão adorando personalidades, artistas? Tomem cuidado. Tá bom? Ele é um ser humano igual a você. Você pode admirar o trabalho de alguém? Pode sim. Eu admiro o trabalho de muitas pessoas, muitos artistas. Só que eu não fico enchendo minha casa de foto deles, não fico perdendo horas da minha vida seguindo redes sociais deles. Isso é perda de tempo, é ilusão, tá certo? Dedique o seu tempo a adorar a Deus e a sua palavra, tá certo? Você pode gostar de um cantor, de uma música? Lógico que você pode gostar. Só que não coloque isso acima de Deus, tá bom? Eles consideravam o Nilo um deus. Eles adoravam, faziam sacrifícios ao rio Nilo, faziam oferendas. E isso não agrada a Deus, porque Deus quer reconhecimento. O nosso Deus, a única coisa que Ele quer é reconhecimento. Ele nos ama e Ele quer que nós nos amemos também. Então reconheçam que Deus Criador é todo-poderoso na vida de vocês e dediquem o amor e o reconhecimento e agradecimento por todas as coisas que Deus fez na vida de vocês. Deus quis mostrar essa lição ao povo do Egito e serve para nós também. Nós que já servimos a Deus, que continuemos adorando somente a Deus e dando graças a Deus por tudo, por todas as bênçãos que Ele nos dá, pelo rio, pelo ar, pelo sol, por toda a natureza que Ele fez para nos beneficiar. E vocês que adoram natureza, e vocês que adoram pessoas que já morreram, ou artistas, ou um time de futebol, tomem cuidado, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Está escrito que Ele é um Deus zeloso, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Tomem cuidado, tá bom? Tem muitas pessoas que adoram santos. Os santos são pessoas boas que já morreram. Mas são pessoas, seres humanos igual a nós, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? O nosso Deus está escrito na palavra de Deus. A gente vai chegar nessa parte. Que Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós só devemos adorar a Ele, tá bom? E o único intercessor é o nosso Senhor Jesus Cristo, não existe outro. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós devemos interceder um pelos outros, está escrito no Novo Testamento, enquanto estamos vivos. Só que só quem pode interceder por nós diante de Deus, no trono dele, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu na cruz para nos salvar, e essa é a missão dele. Ele veio aqui para nos resgatar, e através do seu resgate na cruz, nós temos acesso e podemos chamar nosso Deus de Pai, e podemos voltar ao Pai. Tá certo? Então espero que tenham gostado da palavra. É uma palavra de doutrina, de ensinamento. Espero que ninguém tenha ficado triste comigo, mas eu tenho que ensinar a palavra de Deus como ela está escrita, tá bom? Porque eu tenho uma responsabilidade. Então, vocês que adoram imagens de escultura, o povo do Egito adorava também. Toma cuidado, é idolatria. Esse povo está sendo castigado pela sua idolatria e pela opressão ao povo de Deus. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Adoração somente a Deus, tá certo? Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somente Ele pode receber adoração, tá certo? E o único que pode interceder por nós, levar a nossa adoração até Ele, por isso que nós devemos orar em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso único intercessor, tá bom? Enquanto estamos vivos aqui, devemos interceder um pelos outros. Oração, conhece alguém que está passando algum problema? Ore por ele, peça a Deus, Deus ajuda, né? Interceda por essas pessoas, tá certo? Você quer que as pessoas se convertam? Senhor, ajuda aquela pessoa a se converter, Pai Santo, para ela entrar no céu também, para ela conhecer o teu amor. Intercedam um pelos outros. Mas intercessão para Deus, só Jesus Cristo que pode fazer por nós, tá bom? E adoração somente a Deus. É a lição importante de hoje, desse vídeo, eu só quero que vocês coloquem isso na cabeça e no coraçãozinho de vocês. Adoração somente ao nosso Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Agradeço a Deus por tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Guardem essas lições no coração e vocês vão ver o quanto que Deus pode fazer na vida de vocês. Tá bom? Porque Ele é poderoso. E quando a gente reconhece que Ele é nosso Deus e nosso Senhor, e quando nós tememos Ele e adoramos somente a Ele, vocês vão ver que vocês vão ter muito mais experiências com Deus. Porque Deus vai fazer sinais na vida de vocês, como Deus fez sinais na vida de Moisés, tá bom? Agradeço a Deus por tudo, Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus seja louvado.